Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial TV. Estamos de volta. Estamos voltando em grande estilo, né? Eu já vou abrir a tela aqui para vocês verem com quem nós estamos. Presença ilustre do grande mestre Horion Gracie, nosso grande amigo também, Fábio Kiyotakawa, historiador, já dispensa comentário conhecidíssimo do canal. Mestre, tudo bem? Como é que o senhor está? Está na Califórnia? Estou na Califórnia, saudade de vocês, é bom saber que o programa está de volta e vamos conversar hoje, trocar umas ideias, atualizar o pessoal. Que bom. Fábio, como é que tá? Tudo bem, mestre, mestre Horion Gracie, na minha opinião, o homem responsável pela maior revolução das artes marciais de todos os tempos. Não tenho o que falar. Ah, mestre, é uma honra a gente estar aqui com o senhor, assim, qualquer palavra que a gente falar, pareceria até repetitiva, mas assim, a forma que eu tenho para resumir a sua atuação no mundo, né, no universo, o senhor foi responsável pela maior revolução das artes marciais de todos os tempos, tá? Muito obrigado aí pelo seu trabalho. Muito obrigado a você, estava no lugar certo, na hora certa, foi um negócio foi meio abençoado realmente. Mas não podia ter feito essa revolução sozinho, viu? O mundo estava pronto para isso. Nasci numa família, como vocês sabem, muito grande. Eu abri a porteira e depois o negócio aconteceu, não só com parentes meus, mas como também hoje a família do jiu-jitsu, como vocês sabem, é muito grande. Então, essa revolução começou um pouquinho comigo, mas o resto depois vem porque é uma consequência natural dessa arte maravilhosa que a gente sabe que é. Maravilha. Mestre, já fizemos uma entrevista com o senhor contou toda a sua história, e também a sua história é muito notória, né, em tantas e tantas entrevistas. Então, a gente vai direto ao momento do presente, né, falar das coisas contemporâneas, mas, de qualquer forma, há de fazer um link com o passado. Sabemos que o senhor é um dos maiores conhecedores de jiu-jitsu e conhecido como o melhor professor da família, né? Queria que o senhor falasse sobre a metodologia de ensino do grande mestre Hélio, como é que o senhor se encaixou ali e como é que é isso hoje, né? E o Fábio está com o seu livro aí, eu também estou com o meu aqui, em breve eu quero uma assinatura aqui, mestre. Vou pensar nisso. Realmente, para mim, o papai, antes de mais nada, era um grande professor de jiu-jitsu, viu? Ele não lutava em competições de jiu-jitsu, ele lutava para mostrar que a teoria dele, que a técnica, que a estratégia dele realmente podia ser muito boa para todo mundo. E para confirmar e para continuar esse trabalho, ele realmente aperfeiçoou uma metodologia de ensino que possibilitava ele a dar aula a qualquer pessoa, entendeu? E esse método de ensino, que eu sempre admirei muito, eu ficava ali assistindo o velhinho da aula, e gostando e repetindo as palavras que ele usava, eu não quis ser melhor que ele nunca, eu queria copiar exatamente o que ele dizia. Tanto que nas minhas aulas, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, e eu comecei a dar aula muito novo também, assistindo ele e tal, eu usava as mesmas histórias, os mesmos exemplos, contava as mesmas piadas, fazia exatamente a mesma coisa. Sem querer reinventar a roda, eu me tornei um professor, modéstia à parte, muito bom, porque eu simplesmente copiava uma fórmula que eu achava que funcionava muito bem, que era a teoria que ele fazia de mostrar o movimento para o aluno, na aula seguinte repetir aquele movimento, fazer uma correçãozinha e tal, e depois mostrar movimentos novos. Mas o cuidado dele, principalmente naquela época que ele começou a dar aula e tal, e eram aulas particulares, na Academia da Rio Branco e tal, lá no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro, o que acontece? Ele mostrava o movimento para o aluno, tinha um currículo muito específico, de 36 aulas, em que cada aula os alunos aprendiam um número determinado de movimentos, vamos dizer, 3 ou 4 movimentos por aula. Então, ele, em vez de cada dia mostrar um troço diferente, ele fazia sempre uma repetição do que tinha sido aprendido e adicionava alguns movimentos novos. Essa repetição contínua de tudo que o aluno tinha feito até aquele ponto é que fazia com que o aluno desenvolvesse um reflexo condicionado sobre os movimentos. No começo era novidade, mas daqui a 5, 6, 7, 10 aulas, aqueles primeiros movimentos haviam sido repetidos com tanta frequência que o aluno fazia sem pensar. Entendeu? Essa aqui é a beleza do negócio para mim. Quer dizer, foi uma ciência muito bem aperfeiçoada, muito bem desenvolvida, para que ele tivesse um resultado maravilhoso, que muita gente, hoje em dia, você sabe, o cara esquece de cabeça, mas subconscientemente ele não esquece. Você, quando está andando de carro e passa uma criança correndo na rua, se você tiver que pensar qual é o pedal do freio, tu vai atropelar o garoto. Sim. Mas como você fez isso tantas vezes já, quando a criança passa, você pisa no pedal do freio sem pensar.
E é o que ele queria conseguir com o jiu-jitsu. Ou seja, ele não dependia da memória do aluno. Ele educava o reflexo do aluno. O reflexo todo mundo já tem. A gente está conversando aqui, você tem que botar uma brasinha na tua mão, você vai tirar a mão no instinto. Desde que você eduque esse reflexo para ter a reação correta, de acordo com o tipo de agressão que está acontecendo, a sua resposta é muito positiva e muito eficiente. Ele não conta com a memória do aluno, como eu disse, vai ter que lembrar do que fazer. Se demorar nessa, vai perder muito tempo, já vai apanhar direto. Mas se o cara bota a mão e ele responde de uma maneira toda vez a mesma coisa, quando o bandido amanhã, o agressor, ataca o sujeito na rua, ele faz sem pensar, entendeu? Essa aqui é a mágica do negócio para mim. E eu sempre achei isso formidável. Conclusão. A vida inteira eu ensinei dessa maneira, entendeu? E hoje em dia, cada vez mais, você vê que as pessoas não estão fazendo isso. Você entra na academia de jiu-jitsu, como faixa branca e tal, começa a aprender, daqui a pouco pega uma faixa azul, entra na competição, ganha a competição, entra como roxa, ganha roxa, daqui a pouco está na faixa preta, ganha uma competição, e fala, bom, agora eu sou faixa preta, ganhei, vou abrir minha academia. Mas esse rapaz nunca teve oportunidade de ninguém ensinar ele a didática do ensino. Ele vai ensinar o que ele aprendeu, aquela enrolação, aquela agarração do campeonato e tal, fazer ponto aqui, segurar ali, amarrar ali, que não tem nada de errado no jiu-jitsu esportivo, é muito importante. A pessoa aprende essa luta, né? Esse negócio é importantíssimo, isso faz parte da brincadeira. Só que, para o aluno que quer aprender defesa pessoal e às vezes não está preocupado, nem gosta daquela esfregação, daquela competição, daquele troço, ele quer aprender um troço um pouco mais objetivo para ele poder se defender no restaurante, sei lá, num estacionamento, com a mulher, com as crianças e tal. Ele quer poder se defender sem ter que necessariamente fazer só luta de chão. Se a mãe pega e dá uma gravata nele, ele não pode dizer, vamos para o chão, eu quero ver se você passa a minha guarda. Não é nada disso. Ele tem que se defender naquele momento, naquela posição, naquela hora, do jeito que aparece. Então, o curso de defesa pessoal, que o papai, como você disse, aperfeiçoou naquela época, muitos anos atrás, e ensinou a vida inteira, inclusive que é o que a gente tem nesses livros que você está mostrando aí, que é esse curso completo, foi feito com a finalidade de dar ao sujeito, que não é necessariamente um lutador competidor, mas uma noção boa de defesa pessoal, para que ele possa atender a todas as situações que possam acontecer num conflito de briga de rua que for. Então, agora... mestre, deixa eu te falar, o senhor está no estúdio, eu quero saber se tem surpresa aí para o público. E até dizendo, porque eu sou no canal um grande divulgador da defesa pessoal e as pessoas de forma inbox acabam perguntando onde é que eu treino, aí em Blumenau, Santa Catarina, onde é que você me recomenda? Então eu sei que há uma carência disso. Exato. E como é que o senhor vai trazer isso para nós? Porque eu estou querendo já comprar esse negócio todo também. Rapaz, o que acontece é o seguinte, como eu disse a vocês, infelizmente, a expansão do jiu-jitsu, que naturalmente veio como resultado do UFC, e hoje em dia tem muita academia de jiu-jitsu no mundo inteiro, o pessoal aprende uma parte desse jiu-jitsu, a parte de luta e tal, de competição esportiva, que é mais fácil de ser ensinada, por sinal, diga-se de passagem. Esse currículo do livro que vocês têm, de defesa pessoal, que é aquela defesa pessoal em pé, que a pessoa se refere a isso, é muito difícil você encontrar alguém que ensine isso, número um. Número dois, quando ensinam, geralmente não ensinam o curso completo. Eles mostram algumas posições. O que eu estou fazendo aqui, inclusive, que eu adaptei aqui em casa, esse estúdiozinho, é que eu quero exatamente apresentar esse curso, o curso completo de defesa pessoal, que é tudo que está no livro, para que as pessoas tenham acesso a essa informação da maneira original que o papai fazia. Agora, eu não quero ensinar ninguém a ensinar jiu-jitsu, não. Cada um faz o que quiser, pratica do jeito que quer. Porém, as pessoas que querem conhecer a metodologia de ensino que o Hélio Gracie fazia, como ele fez no livro, é o que eu quero fazer com esse programa que eu estou fazendo aqui. Não está pronto, não, mas se Deus quiser, daqui a uns poucos tempos vai estar disponível para que o pessoal possa ter acesso. Como eu disse, cada um ensina o que quiser, do jeito que quiser. Mas o velhinho tinha uma maneira muito peculiar de ensinar jiu-jitsu, foi como geralmente as pessoas da família Gracie aprenderam. Depois uns ensinam parecido, outros não ensinam tão parecido, mas ficou mais conveniente não ter que fazer esse curso, porque dá trabalho, viu? Quando você mostra o movimento para o aluno, como eu disse na aula particular, eu mostro o movimento para o aluno e ele pratica a queda em mim. Quem tem que cair no chão é o professor, não é o aluno. Que está pagando para derrubar, não está pagando para cair. Então, o que acontece? Eu mostro o movimento para o aluno, eu faço o papel do agressor, ele me derruba no chão. Hoje em dia, viu, o pessoal não gosta de cair no chão mais. Primeiro que não sabem cair direito, cai que nem uma melancia no chão.
Você cai 2, 3, 4, 5 vezes, você fica doído, cansado, não quero mais isso, não. Então, ele pede ao aluno que levante o professor do chão e bota de volta na mesma posição. Ou seja, ao não cair no chão, você está privando o seu aluno de fazer um movimento completo. Quando você joga uma pessoa no chão, a transferência de peso de um lado para o outro afeta a base do aluno. Ele tem que estar numa base específica para poder segurar aquele peso, aquela mudança de posição. Entendeu? Então, tem opções de nuances que são envolvidas naquele programa de defesa pessoal, que hoje em dia estão meio empurradas para baixo do tapete e ninguém fala disso. Imagina você ensinar alguém a atirar com um revólver sem bala. Você bota o revólver, aponta, segura direitinho, faz assim, e pei, isso é uma coisa. Quando você bota uma bala de verdade e puxa o gatilho, existe o recoil, o coice da arma, você tem o cheiro da fumaça, você tem o barulho, tem a surpresa, tem a opção de elementos que, quando você faz de verdade, a realidade é outra. O curso de defesa pessoal é a mesma coisa. Se o aluno não derrubar o professor e não aplicar o movimento direito e não tiver alguém para poder servir de saco de pancada, ele nunca vai ter a sentir a realidade do movimento. E como eu disse, mestre, eu acho que esse curso vai ter uma demanda assim absurda, né? Porque, como o senhor disse, existe uma carência muito grande de professores que querem aprender e, lógico, aprender com a fonte, né? O grande mestre Rorion Gracie, vai ser um privilégio. Então, o senhor está em vias já, pelo que o senhor falou, de já disponibilizar esse curso aí para as pessoas do mundo inteiro, é isso, né? Se Deus quiser, mais uns meses esse negócio vai estar pronto. Estou fazendo de uma maneira muito, muito singular, viu? Porque não é só ensinar, mostrar como é que o movimento é feito. É mostrar como é que se deve ensinar a fazer o movimento. É um pouco mais complexo. Vai ser um negócio que vocês vão gostar. Eu estou fazendo para ficar satisfeito e é um troço que eu quero fazer para fazer homenagem mais uma vez ao velhinho que está lá em cima me olhando. Se eu fizer mais ou menos, ele desce e me estrangula. Ô, mestre, baseado nesses cursos, né? No curso que o senhor vai colocar, graças a Deus, para esse público todo carente, vem a questão filosófica, né, do jiu-jitsu também, e de como lidar com as suas dificuldades e tal. Esse é um debate que eu queria que o senhor esclarecesse para o nosso público. O Fábio, aqui como historiador, também sempre teve assim, grande dificuldade de dizer qual é a filosofia do Gracie Jiu-Jitsu. O senhor aí, como patriarca da sua família, né, do grande mestre Hélio, o mais velho, e está nessa posição, né? Diga para nós, qual é a filosofia? Duas coisas eu tenho que corrigir a você. Vou te explicar isso já já. Mas tem um negócio importante que a gente tem que corrigir, que você me deu a oportunidade agora, muito obrigado. Eu não sou o patriarca da família do Hélio Gracie, não, viu? Eu sou o filho mais velho do Hélio Gracie. Ok. Só para me corrigir, para não haver mal entendido. Porque, inclusive, na família Gracie, do tio Carlos, é a mesma coisa. Acha uma pessoa mais velha o patriarca da família, mas não é verdade. O patriarca é o seguinte: o papai, quando estava vivo, ele era o patriarca porque ele tinha 9 filhos. Patriarca vem de pai, ele é o mais filho dos 9. Quando o papai morreu, eu sou patriarca dos meus 10 filhos e netos. Exato. O Royce é dos filhos dele, o Roque é dos filhos dele, o Roy, o Helson, o Riff, cada um é patriarca da sua famíliazinha. Eu não sou o patriarca dos filhos da família do Hélio Gracie. Eu sou o patriarca da família do Rorion Gracie. Quando o Hélio Gracie estava vivo, ele era o patriarca de todos nós. Morreu cada um, agora eu sou patriarquinha. Entendi. Não, muito bom e agradeço muito pela sua correção. O público vai gostar muito também de saber que o raciocínio é esse, está certo. Exatamente. Então, na família Gracie, do tio Carlos, é a mesma coisa. Às vezes, só porque a pessoa é o mais velho, ele é o patriarca da família. Não é verdade. Ele é o patriarca cada um da sua ninhada, vamos dizer assim. Muito bem. E com isso acabou a briga também, né? Exato. A briga começa uma nova. A minha nossa tem sempre uma briguinha rolando. Muito bem. Então, voltando à sua pergunta mais uma vez. Então, a ideia que eu quero fazer é fazer esse curso, como eu disse a vocês, para que as pessoas tenham acesso àquela maneira original do papai ensinar. Esse é o propósito do pergunta. Você quer me refrescar minha cabeça? A filosofia. Qual é a filosofia da Gracie Jiu-Jitsu? Bom, o que acontece é o seguinte. Vocês estavam praticando jiu-jitsu também, vocês conhecem isso. Uma das maravilhas, dos milagres que o jiu-jitsu faz pela pessoa, é que ela dá à pessoa, ao praticante, muita autoconfiança. Então você se sente melhor. Uma pessoa que não treinou jiu-jitsu nunca, começa a aprender jiu-jitsu, ele começa a se descobrir
de uma maneira tão positiva que todas as áreas da vida dessa pessoa vão ser beneficiadas com isso. Então, a gente na família Gracie, por exemplo, começa a fazer isso desde pequenininho. Eu tinha fralda embaixo do meu primeiro kimono. Eu não me lembro de uma fase da minha vida que eu não soubesse jiu-jitsu e não tivesse sido abençoado com essa autoconfiança. Então, o que acontece? A gente já nasce com esse troço, o sangue correndo na veia, com esse tipo de sensação. Eu não conheço o que seria a minha vida sem jiu-jitsu, eu não posso nem imaginar. E nem quero imaginar. Mas, de qualquer maneira, a filosofia do jiu-jitsu é dar ao seu praticante um bem-estar, uma confiança, para que você possa ser um sujeito bem equilibrado, um sujeito justo, um sujeito corajoso, um sujeito valente, um sujeito que possa conhecer as suas possibilidades e se empurrar ao máximo que você pode. E o que geralmente impede as pessoas de conseguir o que elas querem é a dúvida e o medo, né? Você fica meio assim, não sei se vou, não sei se não vou. Quer dizer, existe todo esse lado que a pessoa fica na... Se você tiver certeza absoluta que você tem como se garantir, isso muda as suas possibilidades tremendamente. Se você estiver numa sala amanhã, numa reunião, e entrar uma criancinha e chamar você é burro, você é feio, você é isso, você é aquilo, você fala, puxa, essa criancinha, ninguém deu educação a esse menino, isso não te incomoda, porque a criancinha de 2, 3 anos de idade não quer dizer nada. Mas se entrar um jeito grande, 25, 30 anos, 100 quilos, 120 quilos, você é um burro, idiota, isso e aquilo, você vai aceitar aquilo como uma ameaça diferente. O que o jiu-jitsu faz ele é esse equalizador para você poder lidar com as dificuldades da vida com essa mesma naturalidade que você daria com uma criança pequenininha. Então, o que eu, às vezes, me encontro numa situação não é nem só de lidar com pessoas, viu? É, às vezes, um problema financeiro, é um relacionamento, é um trabalho, é uma situação complicada que aparece na minha vida. Eu procuro encarar isso de uma maneira natural, porque o jiu-jitsu me dá essa paz de espírito. Você, quando está treinando com alguém, o objetivo de todo adversário seu, por mais amigo que ele seja, companheiro de treino, ele quer te estrangular, velho, não tem jeito. Ele quer pegar você numa chave de braço, quer te finalizar. Então, quando você aprende a esperar a hora certa, o momento certo, para poder virar o jogo, você começa a aplicar o jiu-jitsu no dia a dia da vida, isso muda tudo, você dá a você uma outra possibilidade. Eu já cansei de ouvir de aluno meu que não sabia jiu-jitsu nenhum, começou a aprender jiu-jitsu, o jeito começa a se transformar de tal maneira que ele muda a cabeça dele, a vida dele muda para melhor, o relacionamento dele com a mulher, com a família, com os amigos, no trabalho, tudo isso é impactado pelo jiu-jitsu, que ele aprendeu de uma maneira muito tranquila, muito positiva, muito encorajadora, para que qualquer pessoa, como eu disse, se sinta na capacidade de fazer isso. Então, a nossa filosofia, não só minha, mas da família Gracie inteira, é poder compartilhar da melhor maneira possível esse benefício que o jiu-jitsu traz para todos nós. Conclusão. Para mim tem sido um troço maravilhoso. Vou dar um exemplo para vocês rápido aqui. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha uma academiazinha aqui em Torres, minha primeira academia que eu abri, e um belo dia, eu tinha pessoas, os alunos, claro, adoravam as aulas, curtiam muito isso. Mas um belo dia eu chego na academia, enfiei a chave na porta e tinha água saindo por baixo do chão da porta. Na sexta, isso no sábado de manhã cedo. Na sexta-feira, um cano do banheiro tinha estourado e a academia estava toda inundada. Todos os rins, estava tudo inundado. Aí eu falei, puxa vida, como é que vai ser agora? Abri a porta, tinha os alunos chegando para tomar aula comigo às 7 horas da manhã, dei um rodo para cada um, começamos a limpar a academia, não teve aula, e passei 2 semanas sem poder dar aula de jiu-jitsu, com um negócio totalmente fechado. Eu já tinha saído de casa, onde eu dava aula inicialmente na minha garagem, agora tinha academia, quer dizer, tinha despesa da academia e despesa de casa. Entendeu? Já o negócio estava complicando, mas começando a crescer o negócio. E eu, sem poder dar aula de jiu-jitsu, realmente me colocou numa situação financeira muito difícil, viu? Tinha um aluguel de casa, despesa, mulher, criança crescendo, quer dizer, estavam apertados financeiramente, e eu fiquei meio assim, puxa, meio sem ter o que fazer. Além do jiu-jitsu, eu aprendi que quando a situação complica, geralmente, eu peço ajuda lá de cima e a ajuda vem de um jeito ou de outro. Aprendi que, para mim, faz diferença. Eu aprendi isso em várias situações. Mas nessa, especificamente, eu falei, como é que eu vou sair dessa? Eu tinha um aluno, que era um gênio de marketing na época, Jay Abraham, muito conhecido aqui nos Estados Unidos. E ele trazia o filho para tomar aula comigo sempre, um garotinho de 10 anos. E ele dizia, olha, você tem que botar essas tuas aulas em vídeo, porque eu posso trazer meu filho aqui, mas o mundo não pode. Ninguém pode vir aqui para a Torres fazer jiu-jitsu com você. As aulas são tão boas que o mundo precisa conhecer isso. Isso muito antes do UFC, na época, aqui no comecinho dos anos, final dos anos 80 e tal, naquela época. Ou 90, nos anos 90, comecinho, 90 a 91. Então, ele dizia para mim isso, e eu sempre fiquei naquela de, não vou fazer vídeo não, porque não sei o quê, eu ficava meio assim,
Porque eu achava que se eu colocasse o jiu-jitsu em vídeo, essa era a minha mentalidade na época, uma opção de gente vai poder ter acesso aos vídeos, vão poder comprar os vídeos, e sei lá se amanhã um cara mais novo, mais forte, mais treinado, aprende o jiu-jitsu e vem aqui para me dar dura. Eu falei, não vou fazer isso, não. Esquece vídeo. Dessa maneira eu continuo ganhando sempre, o conhecimento vem só de mim. Quando aconteceu esse negócio da inundação, me caiu uma ficha na cabeça e falou, olha, você não tem que dar um jeito. Aí eu me lembrei desse cara me dizer esse negócio do vídeo e comecei a pensar por que eu não deveria fazer o vídeo. E cheguei à triste conclusão de que a razão pela qual eu não queria fazer o vídeo, que ia beneficiar milhares de pessoas no mundo inteiro, era o meu ego dizendo, olha, você não faz o vídeo não, porque se o cara aprender, ele pode te ganhar. Ou seja, era uma razão negativa que estava me impedindo de fazer um troço benéfico para muita gente. Eu falei, puxa, recebi aquele recado, falei, faz o vídeo. Aí eu resolvi fazer o vídeo, montei o negocinho aqui com a equipe de produção que eu tinha aqui de vídeo, fizemos o vídeo e vendi vídeo à beça. Salvou minha vida. A conclusão que eu cheguei, como eu disse a vocês, foi o meu ego que estava impedindo que eu fizesse isso. Quando eu comecei a entender que era o meu ego, eu vi a seguinte analogia na minha cabeça. Se eu estiver no meio do deserto, com um balde d'água, e um sujeito vem andando, morrendo de sede, por favor, morrendo de sede, se eu der a água para ele beber a água, ficar forte, e depois me matar para roubar minha água, o erro é dele. Se eu, para proteger minha água, não querer correr esse risco, deixo o cara morrer de sede, o erro é meu. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o vídeo, deixa o mundo aprender. A quantidade de gente que poderia eventualmente aprender o jiu-jitsu e querer usar contra mim é muito menor do que a quantidade de gente que se sente insegura e iria se beneficiar do jiu-jitsu. Milhares de vezes maior a quantidade, a proporção muito maior. Então eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o vídeo, vou ajudar esse monte de gente aqui, e além de tudo, se esse cara aprender o jiu-jitsu e quiser usar contra mim, ele só vai poder me ganhar porque eu fui um bom professor. Ou seja, não tem como errar. Depois que eu meti isso na cabeça, entendi isso, fiz os vídeos, foi o maior sucesso, aí pronto, aí agora não parou mais. Todo mundo fez vídeo de instrução e tudo. Mas o que eu ia dizer a vocês, dentro daquela situação da enchente da água, do problema que eu estava tendo, seríssimo, financeiro, inclusive, para mim na época, foi uma dificuldade, foi que veio a solução. Então, o que o jiu-jitsu me ensinou, pessoal, foi a entender que, primeiro, a vida conspira a nosso favor. Sempre. Você pode não gostar, pode não estar preparado, pode não querer. Mas tudo o que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, é para o nosso bem. Encerrado, já aprendi isso. Hoje em dia, estou com mais de 70 anos na cara, já aprendi, tenho certeza disso. Qualquer situação complicada que apareça, se você olhar com cuidado, tem uma oportunidade boa, como eu vi esse negócio do vídeo. Salvou minha vida. Um grande lance. Hoje em dia, o pessoal, olha, salvou minha vida. Eu estava assim, a quantidade de cartas que eu, durante muito tempo, eu guardei muitas. O pessoal dizendo, a graça, agora eu ameaçado pelo fulano, com o jiu-jitsu que eu aprendi no vídeo, salvou minha vida. Quer dizer, não tem fim. Hoje em dia, você vê o resultado desse negócio, está no mundo inteiro. Hoje em dia, todo mundo é vídeo, é instrução, e pronto. Ou seja, foi para mim o jiu-jitsu, me ensinou, me possibilitou fazer esse trabalho, entendeu? E usar essa filosofia do bem, de poder ajudar a pessoa através do jiu-jitsu, entendeu? E isso me deu confiança de poder lidar com problemas de tudo que é tipo e tal. Eu tenho um filho meu, hoje, na época era garotinho, de 12 anos de idade, falou, papai, quando Deus empurra a gente para fora do precipício, no precipício, ou quando a vida empurra a gente num precipício, ou Deus segura a gente na hora que for, antes de cair, ou ele dá asa e ensina a gente a sair voando. Coisa linda. Entendeu? Hoje em dia, eu tenho convicção absoluta disso, não tem a menor dúvida. Hoje em dia, quando eu vejo um precipício, eu corro e pulo. Tamanha é a minha convicção dessa minha maneira de pensar, que vai dar tudo certo, a gente acontece com um propósito, não existe coincidência, todo esse tipo de coisa. Maravilha. Ô, mestre, eu queria até deixar um testemunho que eu acho que eu sempre quis falar isso. Essa mudança de vida que a família Gracie opera nas pessoas, eu faço parte dela e agradeço a você pessoalmente, porque eu sou outra pessoa hoje, graças ao Gracie Jiu-Jitsu, tá? Obrigado pela sua obra aí. Ô, mestre, eu queria... bom, o senhor falou então já desse curso, né, que está em vias de ser disponibilizado.
já falou também que esse curso também vai falar para pessoas, não só especificamente na defesa pessoal, mas no aspecto geral da vida da pessoa, né? Então isso é muito interessante, né? O jiu-jitsu vai operar mudanças na vida da pessoa como um todo, né? Então isso vai ser maravilhoso, né? O curso não é sobre isso, o curso é sobre jiu-jitsu. Mas Sim. envolvido no programa do jiu-jitsu, as pessoas vão realmente poder entender mais do que só como lutar, é verdade. Legal. Agora, mestre, outro trabalho também recente que o senhor tem se dedicado nos últimos anos, e que é um trabalho também bem abrangente, inclusive para não praticantes de jiu-jitsu, né? É a questão da dieta, Gracie, né? Rapaz, não podemos esquecer isso de jeito nenhum, entendeu? Aliás, esses 2 livros, tanto a Dieta Gracie quanto o outro, estão disponíveis no Amazon, né? A gente sabe disso, está aqui. A Dieta Gracie, viu, é o complemento. Se o jiu-jitsu é a nossa espada, a dieta é o nosso escudo. Entendeu? Porque não existe nada mais importante do que a nossa saúde, a gente sabe disso. Então, você pode ser o cara mais eficiente do mundo, sair dando pancada e estrangular todo mundo, não adianta, vai ter um ataque do coração aos 50 anos de idade. Quer dizer, não adianta você ser um cara altamente eficiente numa briga e não ter controle de saber que não pode tomar uma Coca-Cola. Que campeão é esse? Briga da estrangula, finaliza todo mundo, toma Coca-Cola. Sabe que faz mal à saúde, porque não tem ninguém que não sabe que a Coca-Cola faz mal. Coca-Cola ou refrigerante em geral. Você sabe que faz mal. Não tem jeito. Dizer que faz bem à saúde não faz mal. A pessoa, então, às vezes, toma porque é gostoso. Nem sempre o que é gostoso é bom para a nossa saúde, a gente sabe disso. O jeito que fuma, gosta do cigarrinho dele, está assim matando, coitado. Ah, porque eu gosto. Bom, você pode fazer o que você quiser, o gosto é seu. Mas a conta vai chegar, vai. Então, eu fui abençoado, como eu já disse a vocês, nasci de uma família onde o meu pai me ensinou o método de defesa pessoal e metodologia de ensino e o método de jiu-jitsu mais eficiente que existe, e o meu tio Carlos passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. Carlos Reis, como a gente sabe, foi a primeira pessoa na família a aprender jiu-jitsu, compartilhou com os irmãos e, eventualmente, quando viu que o bonde estava andando na direção certa, dedicou-se à dieta Gracie, criar essa dieta. Que não é uma dieta restritiva, como vocês devem saber, é uma combinação de alimentos, entendeu? É tudo baseado na combinação. Você pode comer praticamente de tudo, desde que você combine os alimentos da maneira correta a cada refeição. Não precisa nem ser a dieta Gracie. Você não precisa fazer a dieta Gracie. O que todo mundo que aqui nos assistindo hoje deve fazer é pensar se o que você está consumindo é bom para a sua saúde. É questão de bom senso, pessoal. Então, como é que um troço que faz mal à sua saúde, ou é porque fraqueza, porque não resiste, é muito gostoso, eu não consigo resistir, ou é por ignorância, pô. Entendeu? Porque você sabe que faz mal e come, tá? Não é a ideia mais brilhante que existe. Está na hora de como é que vai mudar isso? Está na hora de botar o chapeuzinho na cabeça e não, eu tenho que consertar isso, porque a conta vai chegar, pessoal, não tem jeito. Eu estou com 73 anos de idade, não tomo remédio para coisa nenhuma. Entendeu? Tenho uma vida tranquila, não tomo remédio, não tem dor de cabeça, não tem azia, não tem gastrite, tem nada. Me sinto bem o dia inteiro, todo dia. Adoro a minha vida, estou numa paz de espírito aqui incrível. Curto todo dia, ando a cavalo quase todo dia aqui na minha. Trouxe o Manga Larga Marchador do Brasil, do Aras Rodeio no Rio de Janeiro, o cara me deu de presente um cavalo. Está aqui, Manga Larga, único em Los Angeles. Passei com esse cavalo quase todo dia, dou um show de bola aqui. O cavalo é aquele passinho maravilhoso para quem gosta de cavalo. E a Cela veio da Celaria Esteio, aí em Minas Gerais, quer dizer, estou feliz da vida. Isso... Agora, ô mestre, deixa eu só. O senhor, obviamente, que o senhor já falou que foi inspirado no seu tio Carlos Gracie, né, que iniciou esse trabalho de estudo da combinação. O senhor lembra de alguma. Agora estou falando quando o senhor lembra de, assim, criança, quando que o senhor percebeu que o senhor. Primeiro, quando o senhor percebeu que comia diferente das outras crianças, né? E se o senhor teve algum episódio com o Carlos Gracie, que você viu ele comendo diferente, que ele deu alguma coisa específica para você ou não? Rapaz, o que acontece é o seguinte, eu não sabia como é que as outras crianças comiam. Minha mamadeira era suco de melancia batido com banana. Eu não estou sabendo o que é, entendeu? Não sabia o que o pessoal comia. Na minha casa, sempre todo mundo comia daquele jeito. O tio Carlos também, todo mundo comia igual, fruta, verdura, quer dizer, comida de panela também, mas na hora, combinando da maneira certa. Agora, eu não sabia que você não podia comer sobremesa. Quando os meus amigos iam lá em casa, às vezes diziam, não tem uma sobremesa? Eu dizia, não tem sobremesa, não. Porque você não deve misturar coisa doce, açúcar com gordura. Então, a gente, quando come
um peixe, um macarrão, umas verduras, uma salada, acabou de almoçar, se tiver com fome, come mais peixe, verdura e salada e o arroz, o que você quiser. Mas você não pode comer uma sobremesazinha depois, uma frutinha, um copinho de suco de laranja, um sorvete, um pedaço de bolo. Isso não combina. O açúcar com a gordura não combina na dieta grega. Então, foi um troço que desde pequenininho a gente aprendeu isso, simplesmente porque não se servia lá em casa isso. Quando eu era garoto, viu? Eu me lembro de 5 anos de idade, 6 anos de idade, a gente ia na festa de aniversário dos amigos nossos e chegava na festa, na hora do bolo, o pai ou a mãe cortava o bolo e dava para a gente. E eu fui instruído a dizer, não está na minha hora, muito obrigado. E não comia. Eu e meus irmãos, eu não comia. Eu, Rod, Helson, a gente ia nas festas, eu não comia, muito obrigado, não está na hora. Os pais, a mãe ficavam horrorizados, ligavam para o meu pai em casa, e eu, o que é? Festa de aniversário, estou querendo dizer que não está na hora de comer, que conversa é essa? E o papai dizia, não, a gente tem uma dieta diferenciada e tal, não precisa dar bolo para eles, não. Eu falei, só ver os amiguinhos dele. O papai malandro tinha um cuidado de dar para a gente o jantar antes da gente ir para a festa. Então a gente já ia de barriguinha cheia para não ficar para comer um bolo de chocolate, que o pessoal se esbaldando, entendeu? Não tinha essa. Então a gente já ia, o papai já tinha gente, antes da minha geração anterior à minha, já tinha gente planejando isso, para poder ensinar a gente direito. Exemplo não é a melhor maneira de você educar uma criança ou alguém. É a única maneira. Eu não posso tomar uma cervejinha e dizer para meu filho não tomar. Tá certo. Eu nunca na minha vida vi o meu pai com um copo de champanhe vazio para dizer Feliz Ano Novo. Nunca. O velho não tocava nisso. Eu não sei se eu contei a vocês há um tempo atrás. Voltando ao tio Carlos aqui rapidamente, para não perder o fio da meada aqui. O que acontece é o seguinte, o tio Carlos sempre também, a vida inteira, cuidou da saúde dele, comia a coisa certa e tal, e ensinou a gente a fazer isso. Entendeu? Eu me lembro que eu perguntei uma vez, tio Carlos, quando é que eu me conscientizei? Quando eu fazia dieta, viu? Eu não me lembro do dia. Vamos vermelho ligado aqui embaixo. Eu não me lembro do dia que eu me conscientizei disso, de quando é que eu fazia dieta. Mas eu sei que os amigos meus, às vezes, iam jantar lá em casa, ou almoçar, o que for, e diziam, poxa, essa comida de vocês é diferente. O pessoal começou a, cada vez mais, ver que a gente tinha um troço diferenciado. E muita gente passou a seguir isso e se sentir melhor. Melhorar com a saúde. O tio Carlos, a vida inteira, teve centenas de clientes e alunos e pessoas que tinham problemas de saúde, ele tratava, cuidava de todo mundo. Entendeu? Lá em casa era muito comum, estou com isso assim, toma esse chá aqui, come essa comida, não come aquilo. Quer dizer, ele sempre foi um orientador para a gente nesse lado também, era o guru da família Grace. O guru da montanha, porque ele morava em Teresópolis, ele chamava. Então, Desculpa. Nada, eu ia só dizer isso, quer dizer, realmente essa dieta faz uma diferença muito grande, e quem experimentou a dieta e segue a dieta, apesar da dificuldade inicial, que as primeiras pessoas dizem, olha, os primeiros 15 dias é difícil me adaptar, porque eu não estou acostumado e tal. Tanto que nesse livro aqui, viu, o que eu fiz foi botar uma tabelinha aqui embaixo para a pessoa mudar de faixa gradativamente, na faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. E mudar da noite para o dia é muito difícil. Então, quem pegar esse livro tem essa orientação que vai ajudar gradativamente a mudar e vai fazer uma diferença incrível na sua vida. Hoje em dia, eu acho que a dieta é tão importante quanto o jiu-jitsu. Para mim, hoje, talvez seja mais importante. Porque se eu nunca mais der um treino de jiu-jitsu, eu estou bem, já fiz bastante jiu-jitsu, já conheço, estou feliz da vida. Mas se eu mudar a dieta amanhã, eu começo a me sentir mal amanhã à noite. Entendeu? É verdade. Ô, mestre, desculpa interromper antes lá, mas assim, esse assunto do ensino, eu acho muito interessante, até gostaria de fazer uma pergunta sobre isso novamente. Eu acho que há uma carência grande no sistema de ensinar, né? Eu queria saber se esse teu curso, ele vai também ensinar o professor a transmitir isso, e aí tem uma questão que eu gostaria, se não tiver, veja se é interessante colocar algo assim, a dinâmica da aula, né? Porque ninguém foi instruído, tipo, ó, a dinâmica de aula de jiu-jitsu é assim, começa se alongando, sei lá, exercício, como é que funciona isso? Então, nós, eu digo eu também, queria saber como é que se ensina no dia a dia. Exato. Isso era bom. Esse curso é exatamente sobre isso. Exatamente, sem tirar nem pouco. Você falou agora, exatamente o conteúdo do curso é esse. É não só mostrar o movimento, mas ensinar ao professor e ao potencial professor, o cara que quer ser professor de jiu-jitsu, como é que ele deve conduzir a aula. Exatamente esse é o propósito do curso. Que ninguém vai fazer do jeito que eu vou fazer, modéstia à parte. Começa que ninguém sabe do jeito que eu sei, número 1. Número 2 é que eles não conhecem o suficiente para poder mostrar desta maneira. Não é.
Os seminários que eu vou fazer no Brasil agora, vou fazer um em São Paulo. Eu te mandei o panfleto que eu mandei? Sim, mandou sim. Exato. Pode divulgar, mestre, pode divulgar. Vou fazer um em São Paulo, entendeu? No dia 21 vai ser um seminário de jiu-jitsu na Gracie Barra, Santo Amaro, em São Paulo. E no dia 24, no sábado de manhã, eu vou fazer uma introdução desse programa que você está falando. Vou fazer um em São Paulo no dia 24, esse programa de metodologia de ensino, e em Fortaleza no dia 31, na Gracie Humaitá, Fortaleza, eu vou fazer o mesmo curso, a mesma ideia, uma introdução para o pessoal de lá, para querer entender como é que funciona esse programa. Mas isso é só uma introduçãozinha rápida de 2 horas, não é o curso. O curso inteiro vai ser pronto, vai ser disponível quando estiver pronto aqui. Mas é isso, Sandro, você acertou na mosca, porque realmente essa carência, viu? Não há uma estrutura de didática, como é que a pessoa deve fazer o negócio. Cada um ensina do jeito que quer. E, mais uma vez, cada um pode ensinar do jeito que quer, vai fazer o que quiser. Mas, às vezes, a pessoa faz isso porque não tem outra opção. Vai ter uma opção com esse curso que eu vou lançar. Ô, mestre, eu queria aproveitar também, falando do momento atual, a gente tem visto aí eu queria saber se o senhor está envolvido nisso, um seminário da família Gracie em 25 de outubro, tá? É um seminário que vai envolver vários nomes, lá no Rio de Janeiro, né? 100 anos da Academia Gracie, né? O senhor vai estar presente também ou não? Não, não vou estar, não. Tá. É um evento também que está sendo divulgado. Mas legal. Mestre, uma outra coisa que tem surgido bastante também, com a popularização da internet, vários vídeos têm sido resgatados, tá? Uma coisa que eu sou, assim, fascinado é justamente por aquele assunto que a gente falou no começo, que a revolução que o jiu-jitsu criou em todas as artes marciais, né? Ele mexeu com todas as artes, né? E não só, obviamente, com o jiu-jitsu grego. Apareceram alguns vídeos antigos dos lutadores que participaram do card do UFC 1, 2 e 3, estamos falando agora, tá? Esses lutadores, eu tenho até numa revista, aquela Black Belt, os anúncios, né, que vocês colocavam, olha, quem quiser participar, né, do torneio de modalidades, enfim, eu vou até depois postar aqui, mas enfim, a minha pergunta é o seguinte, mestre, quando essas pessoas começaram a se inscrever no UFC 1, a primeira pergunta, tá? Vocês fizeram uma pesquisa sobre essas pessoas, que falou, quem será? O que esse cara já fez? E a segunda pergunta é por quê? Que está relacionado com aquilo que eu falei. A gente teve acesso a alguns vídeos, vou dar um exemplo do Ken Shamrock, do Jason De Lucia, tá? Que eram lutadores que participaram desses primeiros eventos do UFC, e que eles já faziam não vou dizer um vale-tudo, tá? Mas uma espécie de vale-tudo no Shotô, já andavam fazendo alguma coisa que flertava aí com o UFC. Então, ou seja, eles estavam longe de ser leigos, né? Então, a pergunta de novo, o senhor chegou a fazer uma pesquisa sobre esses adversários do Royce, né? E o senhor sabia que eles já tinham participado de eventos parecidos com o UFC, não iguais, tá? Mas que tinham ali aquela intenção. O que acontece é o seguinte, na época que eu anunciei para começar a trazer gente para competir no UFC, as pessoas mandavam vídeo, mandavam fotos, entendeu? Mandavam currículo, cada um do seu. A minha preocupação na época, naturalmente, era achar representantes de vários estilos diferentes. E como vocês lembram, aquele início do UFC, a minha ideia era comparar estilos de luta, viu? Era o karatê, o kung fu, um de cada estilo. Dentro das pessoas que mandavam as aplicações para a gente, eu escolhi o cara do karatê, por exemplo, o cara que fosse mais qualificado, eu pegava o mais pesado, o mais forte, o mais isso, mais aquilo, que tivesse mais competições. Quer dizer, eu procurava pegar o melhor de cada um estilo que mandava as aplicações para a gente. Dentro desse pessoal, o cara mandou uma foto, que eu vejo que o cara tem um Ken Shamrock desse, por exemplo, eu falei, não vou deixar esse cara de fora de jeito nenhum, tem que entrar, entendeu? Quer dizer, esse tipo de gente é o que a gente selecionava para ficar um show mais autêntico, mais variado de competições, de estilos de luta possível. E joguei o Royce lá, de branco, parecia um anjo. Era o mais leve da competição, Fábio. Royce era o mais leve da competição, nunca tinha brigado com ninguém na vida dele, entendeu? Entrou ali, coitadinho, foi lá, deu aquele show de bola, ganhou 3 lutas na mesma noite, sem dar um soco. Royce não deu um soco, ganhou o campeonato. Depois do primeiro evento, o exército americano me ligou. Seu Grace, a gente viu o pequenininho ganhar do grande, me pediram para ajudar a reescrever o currículo de combate corpo a corpo do Exército Americano, que eu ajudei hoje em dia o atual currículo de combate corpo a corpo do Exército Americano.
é todo baseado em jiu-jitsu. O mestre, eu estava conversando com o Sandro, hoje ele tem uma pergunta que ele me fez, né? Falou, vamos perguntar para o mestre, que surgiu essa, o senhor falou do Royce, o Sandro, aquela, né, daquela questão do, né? Não, na verdade, na outra entrevista eu fiz uma afirmação e joguei a pergunta também, mas falei, mestre, o senhor é o professor do Royce, né? Porque o Royce foi jovem aí, né? Então, quem ensinou o Royce a lutar? Eu acho que foi o senhor, eu falei assim, né? Realmente, o Royce veio para cá, passou 10 anos morando comigo na garagem, assim, né, ajustando da aula, ajudando e tal. Ele veio para cá, garoto, 17, 18 anos de idade, quando ele chegou aqui. Veio para ser babado dos meus filhos, por sinal. Eu tinha tirado umas férias do Rio de Janeiro, alguns meses antes, e a minha mulher, na época, conheceu o Royce. A gente parece que tinha 2 ou 3 crianças pequenas naquela época. E ele ficou sempre muito cuidadoso com as crianças, brincalhão, aquele espírito dele de criança, da mesma criança grande, brincando com os meninos, entretendo todo mundo. A mulher gostou dele. Quando a gente voltou para os Estados Unidos, ela falou: Roy, por que você não traz o Royce, entendeu? Para passar aqui um tempo com a gente, me ajudar com as crianças, não sei o quê. Está sempre nascendo mais um filho. Aí conversei com o papai. Papai, o que você acha de trazer um menino, um irmão a cada 6 meses, né? E tinha o Royce, o Roker, o Roy, todo mundo. O pai falou: tá bom, leva o garoto para lá. Então o Royce ia para cá com 17 para 18 anos de idade. Ficou aqui. Quando chegou os 6 meses, está na hora dele ir embora, ele falou: Roy, não me manda embora, não. Fica com você. E ficou aqui em casa. O Royce é muito gente boa, muito brincalhão, encaixou com a criançada aqui também. Continuou, como eu disse, ajudando a garotada. E ficou aí desse tempo todo. Quando chegou na época do UFC, entendeu? O Rickson tinha vindo trabalhar comigo, o Royer também, mas o Royer tinha voltado para o Brasil, porque depois de um certo tempo aqui, ficou um pouco de saudade lá e tal. O Rickson tinha resolvido fazer o negócio dele. Quando chegou na época do UFC, eu falei: o Royce é que vai entrar. Eu botei o Royce para brigar, ele foi lá, deu aquele show de bola, e fez história, e mudou tudo, e abriu porta para todo mundo. Depois o Rickson foi para o Japão, mandou no Japão também, ficou sendo o dono daquela parada lá embaixo. E pronto, o resto agora é todo mundo. É história. É história. Ô, Fábio, mestre e Fábio, a gente tem um grupo de história no WhatsApp bem grande. Ele pediu para algumas pessoas fazerem uma pergunta. Eu vou pedir para o Fábio nos ajudar, se o senhor não se importar. Quando o Fábio vai olhando a primeira pergunta, queria perguntar: que ano que o senhor chegou nos Estados Unidos? Eu vim para cá pela primeira vez em 69, viu? A segunda, a que o senhor ficou? E quando depois vim para cá em 72, passei mais aqui um tempo, 2, 3 meses, mas voltei para ficar direto em 78. Isso que eu queria saber, porque em 72, o pessoal fica falando muito nesse negócio lúdico do Bruce Lee, né? O Bruce Lee era vivo, então, né? Se falava muito dele aí, porque ele fala que faleceu em 73. Conheci, o Bruce Lee é muito conhecido, mas eu, quando vim para cá, em 70, primeiro eu vim em 69, não sabia nem que era Bruce Lee, não sabia nada disso. Vim para cá em 69, passei aquele ano que eu contei para vocês, aquelas subidas e descidas aqui na minha vida, aquelas dificuldades, aquela experiência toda, a passagem foi roubada. Depois voltei ao Brasil, depois de um ano de América. Voltei em 72, passei 3 meses aqui. Eu só podia ficar 3 meses, porque eu tinha que fazer a faculdade de Direito. No meio do ano. Aí fiz a faculdade toda. Quando eu acabei a faculdade, o Bruce Lee já tinha morrido. Entendeu? Aí eu voltei para cá em 78 com a finalidade de implantar o jiu-jitsu. Mas Chuck Norris estava aqui ainda, opção de gente. Que, aliás, diga-se de passagem, aquele filme Enter the Dragon, eu não sei como é que é o nome em português. Sabe qual é o nome? Operação Dragão. Com exceção do Bruce Lee, que tinha morrido, o Chuck Norris, o Jim Kelly, que é um preto alto, campeão de karatê, Chuck Norris, Jim Kelly, John Saxon, que é o artista também, o cara parece um dos principais, e o Bob Wall, que é o Bob Wall, foi o Chuck. Todos eles foram alunos meus. E tem aquele discípulo dele, do Jet Kune-Do, que é aluno dos Machado, né? Do Jean-Jacques, eu acho. Eu tô falando com o Machado, que o nome dele é o... Danny De Sato, né? Danny Inosanto. Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu queria dar essa grande dica para vocês, que é essa empresa aqui, ó, Kimonos Esporte. Essa empresa é a empresa certa para padronizar os seus kimonos, seus uniformes, da sua academia, da sua associação de jiu-jitsu. Se você quer personalizar seus uniformes, seus kimonos e tudo mais aí, então você entra em contato nesse site. Aqui você vai ter o telefone de contato da empresa. Também aqui na descrição você pode ver mais informações para entrar em contato com eles e ter aí a padronização dos seus kimonos. O mais interessante é essa questão da quantidade mínima. Não tem quantidade mínima. Você pode fazer o pedido do tamanho que você quiser
e eles despacham para todo o Brasil, de norte a sul, e também isso é um grande trunfo aí da empresa, despacha para todos os cantos do mundo. Se você tem uma associação em que tem academias no Brasil, outras unidades fora, então essa é a empresa certa para cuidar dos seus uniformes, dos seus kimonos e tudo mais. Tá bom? Um grande abraço e fica a dica. Fábio, manda a pergunta do grupo aí, porque... Mestre, então, são professores espalhados pelo mundo afora, tá? Professores de jiu-jitsu espalhados pelo mundo afora que se interessam muito pela história, e são perguntas bem rapidinhas, que, né, o professor Daniel Rego, que ele dá aula de jiu-jitsu em Homestead, na Flórida, né? Então, acho que o senhor já até respondeu essa pergunta, mas eu vou... na sua opinião, qual o momento que se deu início ao jiu-jitsu Gracie, né? Quando que falou, olha, agora é um jiu-jitsu Gracie? Rapaz, a família Gracie, viu? É engraçado essa pergunta, é interessante, pelo seguinte: hoje em dia, tem gente que diz, porque os Gracie aprenderam com fulano, não é jiu-jitsu, é judô. Cada um tem uma teoria diferente de como é que esse negócio aconteceu. Entendeu? Eu estava falando isso com um amigo meu. A verdade é o seguinte: foi o Carlos Gracie a primeira pessoa a aprender na família Gracie. Ele não era o único aluno do Condicom. Teve vários alunos. Ele era um garoto de 15 anos de idade. Fez dos 15 aos 17 anos, depois veio para o Rio de Janeiro e começou a ensinar o que ele tinha aprendido. O Hélio Gracie aprendeu com os irmãos dele, entendeu? Eventualmente começou a se enfiar cada vez mais nesse negócio e foi aperfeiçoando aos pouquinhos isso. Eu tenho milhares, Rorion, tenho milhares de reportagens de jornais que o papai teve a paciência de guardar e me deu tudo em estoque, milhares, não centenas, milhares, daqueles jornais, desde o começo da luta dele, na década de 30. Eu tenho tudo isso guardado. Um dia vocês vão ter acesso a esse material também. Aliás, quem for no museugracie.com.br vai ver muito esses recortes. museugracie.com.br ou graciemuseum.com. É o site para vocês poderem ver isso. Só tem online agora, mas está muito bem feito o trabalho. Muito bem. Esse material todo fala de jiu-jitsu. Porque os Gracie praticam jiu-jitsu. Não se fala em jiu-jitsu Gracie em lugar nenhum desses jornais. Nenhum deles fala em jiu-jitsu Gracie. Ou seja, não havia jiu-jitsu Gracie esse tempo todo. A técnica foi aperfeiçoada pelos Gracie, principalmente pelo Hélio Gracie, foi. Mas não havia esse momento de se chamar de jiu-jitsu Gracie. Quando eu vim para os Estados Unidos, em 78, e comecei a dar aula na minha garagem, e comecei a convidar as pessoas para vir treinar jiu-jitsu, o cara dizia, meu pai esteve no Japão, aprendeu jiu-jitsu. Eu dizia, não, o jiu-jitsu que teu pai fez no Japão é diferente do que eu faço. E as pessoas começavam a dizer, não, porque o Japão, eu já ouvi falar, o jiu-jitsu do Japão. Eu dizia, não. Então, para diferenciar do que o pessoal falava naquela época, aqui em 78, 79, 80, na minha garagem, é que eu, Rorion, criei o termo Gracie Jiu-Jitsu. Não foi ninguém, não foi tio Carlos, papai, não foi ninguém. Quem criou esse termo, pela primeira vez, fui eu. O termo Gracie Jiu-Jitsu. Então, comecei a identificar o que eu fazia como Gracie Jiu-Jitsu. A minha ideia era para que as pessoas pudessem entender que existe uma diferença entre o jiu-jitsu, que eles ouviram falar de alguém que praticou no Japão depois da guerra, veio para cá, o que for, aprendeu lá, para o jiu-jitsu que eu fazia, que era baseado nesse jiu-jitsu que a gente faz na família Gracie, que o papai, o tio Carlos e o pessoal fazia. Então, para criar essa distinção, é que eu, Rorion, criei o termo Gracie Jiu-Jitsu. Que legal. Fábio, contigo. Uma outra pergunta, mestre, do Elton Brasil, de Brasília, que é um cara que gosta muito da história também. Fala que ele foi aluno do Vidic, o Elton Brasil, mestre, ele foi aluno do Armando Vridt, em Brasília. Eu tive lá com ele na chácara dele, um mestre assim maravilhoso, fala maravilhas. Até quando ele faleceu alguns anos atrás, ele tinha o Hélio Gracie como uma sumidade, né? Ele é um grande mestre. Não há por que não fazer isso. Ele é um cara muito professor da igreja durante muito tempo e é grato ao que o Hélio Gracie fez por ele, tá certo? Claro. O Elton foi aluno do mestre Armando Vridt, né? E ele pergunta o seguinte: além do Benny the Jet, né? O senhor fez um desafio ao Benny the Jet na época que o senhor estava, né, na América, começando esses desafios, né? O senhor chegou a desafiar outro lutador de Hollywood, outro lutador que tinha assim essa expressão? Tinha. Eu não sei se eu vou ler vocês, quando eu cheguei aqui no comecinho, eu fiz um pouco de faxina na casa do pessoal e tal, acabei em Hollywood, fazendo as pontas de cinema em Hollywood. Um belo dia, eu fui trabalhar num set de filmagem
na 20th Century Fox. E nesse set era dentro de um ginásio de boxe, entendeu? E o tal do Gene LaBelle, que é um cara muito conhecido aqui, campeão de judô e tal, lutador de luta livre, não sei o quê, fazia um monte de coisa aqui, Gene LaBelle, trabalhava em cinema também, fazia uns estantes, negócio de cinema, estante mesmo. Estava ensaiando uma cena de luta. Um amigo meu, quando eu cheguei no set para fazer uma filmagem, um amigo meu me apresentou, o Gene LaBelle, você é o Rorion Gracie do Brasil e tal, faz jiu-jitsu também. Ele falou, que não sei o que, muito bem e tal. Eu falei, pois é, porque o Gene LaBelle tem uma academia aqui, dava aula aqui num lugar. Los Angeles City College, onde ele dava aula na época. Aí ele falou, tem uma academia? Eu falei, tem, qualquer dia desse eu vou lá dar uma olhada. Eu falei para ele, vou assistir vocês fazerem um treino. Ele, que tem uma atitude assim meio de marrudão, não tinha, né? Morreu, já parece. Tem uma atitude assim meio de marrudão. Falou, não, você vai assistir? Não, você vai rolar com a gente, diz ele para mim. Vai assistir? Não, você vai lá treinar com a gente. Para que mande querer botar. Eu falei, tá bom, vou lá treinar com você. Qual é o dia? Quarta-feira. Eu falei, tudo bem. Fui lá na quarta-feira, eu fui lá na academia dele. Cheguei no tatame, tinha 50 pessoas no tatame. Eu cheguei no cantinho ali, botei o kimono sentado. Só para vocês saberem, não há condição de uma pessoa nova, faixa preta, chegar numa academia que o professor daquela academia não veja isso. É impossível que o professor, a pessoa nova de faixa preta, entre no ringue, que você está dando aula, e você não repare que aquele cara é novo de outra academia com a faixa preta. Impossível. Sim, claro. Não existe possibilidade. Muito bem. Eu entrei no ringue, botei a minha faixa preta, sentadinho no cantinho, e estou fazendo meu aquecimento no campo do tatame. É claro que o Gene LaBelle me viu. Ele estava ali supervisionando a aula. 50 pessoas dentro do ringue. Daqui a pouco, eu no meu cantinho, daqui a pouco, chegou um faixa marrom para mim, deu aquela dobradinha assim para frente, aquele bow, né, que ele chama, baixou assim, cumprimentou, para me convidar para fazer um rola com ele. Eu levantei, fiz uma brincadeira com o cara, finalizei esse cara 2 vezes e sentei no meu cantinho e vim fazer um aquecimento de novo. Daqui a pouco veio outro cara, outro faixa marrom. Não, faixa preta, veio faixa preta de peso leve. Mesma coisa comigo, eu levantei, finalizei ele 2 vezes e sentei no meu cantinho de novo. Daqui a pouco, bicho, veio um cara que parecia o King Kong. Enorme, o cara maior do ringue de todos, mais forte de todos, disparado. Jeito enorme. Brincando, 120, 130 quilos, por aí, jeito gigantesco. Ele veio para cima de mim, fez o mesmo cumprimento, eu levantei, me embolei com o cara, finalizei ele 2 vezes, esse grandão, que com certeza era o xerife da parada. Depois que eu finalizei esse cara 2 vezes, eu levantei e fui andando na direção do Gene LaBelle. Cheguei para cima dele e falei, Gene, quando é que você e eu vamos fazer uma brincadeira? Ele depois de viu, que ele com certeza viu o que tinha acontecido. Hoje não vai dar, não, mas outro dia a gente faz isso, não sei o quê e tal. Falei, tá, muito obrigado pelo convite. Peguei o kimono e fui embora. Desculpa, sou obrigado a rir, que essas histórias são sensacionais. Essas histórias de que vocês, né, o senhor praticamente fez parte de todas, né? É que construíram isso tudo, né? Claro, pô. Tem aquela famosa que tem o vídeo, né? Que vocês foram a uma academia de judô. Tá com o Rix, o Royler, o Royce. Todo mundo. E ali também não foi brincadeira, né? Acho que o cara ficou bravo, né? Quis fazer uma ofensa, né? Acho que xingou o Royler, né? Ele ficou chateado porque o Royler estava fazendo um treino com o cara, com o xerife da parada, o dono da academia, que foi uma opção de gente, foi uns 10 da gente, mais ou menos, entendeu? Todo mundo falou, e deram duro em todo mundo, não precisa nem dizer vocês que foi isso. No final, o Royler está fazendo um treino com o tal do Steve, que era o dono da academia. O Royler estava nas costas do cara, pegou o estrangulamento, e o cara, para defender, botou o queixo, entendeu? Para baixo. Diz ele que com o queixo você não pode estrangular. Porra, tá brincando, né, bicho? Chega um louco que nem o Royler, atrás do cara, para estrangular, ele botou o queixo, ele abraçou com o queixo e tudo. Entendeu? O cara ficou desesperado, não sei o que, isso não é possível, não vale, não sei o que, aquela conversa. Ele acabou indo embora, mas tinha finalizado todo mundo já, foi a festa. Quer dizer, realmente... Ô, mestre, olha só, estamos se aproximando do final, tem 2 perguntas aqui. É uma pergunta até recorrente, tá? Uma pergunta do mestre Moisés Murad, que é líder da equipe Lotus aqui no estado de São Paulo e no Brasil. É uma equipe muito grande, a equipe Lotus, né? O mestre Moisés Murad é amigo nosso. E ele perguntou, praticamente quase a mesma pergunta do Luiz Otávio Leidner, que também é um faixa preta do De La Riva, autor do livro With the Back on the Ground, que fala sobre a história do jiu-jitsu também, um grande amigo meu.
Eles perguntam assim, vou resumir, tá? Você acha importante agregar alguns conceitos vitais da raiz dos ensinamentos greys que foram negligenciados e precisam ser resgatados? Você já falou um pouco disso, né? Mas assim, o Luiz Otávio ele foi mais específico. Ele falou que na época que ele começou, né, há 30 anos atrás, não existia a possibilidade de um faixa preta de uma pessoa ganhar faixa preta de jiu-jitsu se ele não tivesse participado de vários campeonatos esportivos, né? E hoje em dia, e até existia até uma certa permissividade do cara que gostava de confusão na rua, enfim. Hoje em dia isso mudou, lógico, né? Existem vários faixas pretas que às vezes não competem mais, né? Existem casos de faixas pretas que se formam sem se competir. Então, basicamente, eles perguntam essa mudança, né, do jiu-jitsu que o senhor está pregando hoje, que o senhor está preconizando, que é voltado para a defesa pessoal, né, que tem como preocupação principal a defesa pessoal, para o jiu-jitsu que é mais difundido no mundo, que é o jiu-jitsu esportivo, né? Como que o senhor enxerga essa mudança e se é possível resgatar esse jiu-jitsu, né? Raiz, vamos colocar assim, né? Jiu-jitsu do Hélio Gracie. O que o senhor acha que é possível fazer para que esses valores, né, do jiu-jitsu defesa pessoal volte? Bom, o que acontece é o seguinte: a parte esportiva do jiu-jitsu é fundamental, entendeu? É importantíssimo que a pessoa se sinta confortável treinando. Aquela esfregação é fundamental. O Chico bota tudo para funcionar dessa maneira, entendeu? Não tem nada de errado com isso. Eu, a vida inteira, continuei fazendo isso. Pratiquei, quer dizer, fiz, treinei, quer dizer, isso faz parte da brincadeira. Você não pode querer fazer um jiu-jitsu só de defesa pessoal e em pé, porque lutar no chão é defesa pessoal. Você sair de uma montada, passar uma guarda de bate de soco, de pancada e tapa, tudo isso é defesa pessoal também. Sair de uma gravata, quer dizer, são movimentos importantes. E a ideia desse treino no chão embolado é para que você consiga sair de uma posição ruim, vira o jogo e ganhe do seu adversário. A meta deve ser essa. O que acontece, infelizmente, é que está tão equilibrado o negócio por causa das regras, às vezes, de competições, é que um sujeito passa uma guarda, fica nos 100 quilos e fica rezando para o tempo acabar, para que o cara de baixo não saia e não ganhe a luta. Então, o objetivo dele deixou de ser ganhar a luta. Ele quer segurar o tempo até o tempo acabar, mais 5 segundos, 3 segundos, 2 segundos, ganha o campeonato mundial. Quer dizer, fica sendo uma vitória quase que vazia. Porque mais 3 segundos, se o cara saísse, ele podia ter perdido. Quer dizer, fica um troço muito subjetivo, entendeu? Então, o meu ponto aqui é o seguinte: o jiu-jitsu de treino é fundamental. Não pode tirar o treino do jiu-jitsu, é importante. Agora, a parte de defesa pessoal, que o pessoal, como você disse, deixou um pouco de lado e abandonou isso, na minha opinião, por duas razões. Primeiro, porque dá trabalho fazer isso, não é para todo mundo, não. O jeito que é para fazer a defesa pessoal do jeito, tem que cair no chão, tem que mostrar o movimento, tem que repetir, tem que saber o detalhe do movimento para poder corrigir e mostrar ao aluno, que muita gente não sabe. Está tão preocupado com a parte de chão só, ganhando medalha, abrindo academia, que ele não quer saber daquela parte de defesa pessoal, é mais trabalhosa, realmente. Então, para resgatar isso, é preciso que os professores se conscientizem da importância disso e queiram fazer um esforço, um sacrifício de realmente ter pelo menos alguns alunos para que eles possam praticar esse movimento. Porque nem todo mundo quer fazer a parte de competição. Agora, o cara ser promovido da faixa preta sem fazer competição nenhuma também fica meio vazio, porque ele não tá mostrando o potencial dele, entendeu? O fato de ele conhecer o movimento, a parte de defesa pessoal inteira, não faz dele um faixa preta. Entendeu? Aqui não faz o cara faixa preta. O que acontece é que ele tem que saber isso e tem que ter a eficiência para poder realmente se virar em uma variedade grande de posições. Só quando ele demonstra essa eficiência de maneira prática é que ele devia ser um faixa preta, entendeu? Agora, às vezes o cara está mais velho, ele vai, por questão de merecimento, já faz negócio há muito tempo, está com 60, 70 anos de idade, não vai querer que esse cara faça uma competição para mostrar o serviço dele. Se ele souber a sequência de movimentos em pé e no chão e fizer tudo direitinho, ele pode chegar na faixa preta, mesmo que não esteja fazendo uma competição, digamos assim, para valer com alguém. Ô, mestre, só para citar, só ver como é uma preocupação recorrente, o professor, olha só, professor Wahib, que dá aula na cidade de Boone, Nova Zelândia, perguntou praticamente a mesma coisa, né? Esse afastamento, né, da defesa pessoal. O professor aqui, ó, professor X também, lá dos Emirados Árabes também tem essa preocupação, né? O Danilo Ramos, de Brasília, no Distrito Federal. Então, são vários professores espalhados pelo mundo que têm essa preocupação e, com certeza, vão se interessar por esse curso aí que o senhor falou, né?
A razão desse curso é exatamente para essas pessoas que, por qualquer razão, nem é culpa deles, nunca aprenderam isso. Mas eles não têm para onde ir para aprender. Então, a finalidade do curso é exatamente disponibilizar esse tipo de informação para as pessoas que genuinamente querem saber como é que era a origem da brincadeira. Os membros da família Gracie, pelo menos o pessoal da minha geração e talvez da próxima, 40, 50, sei lá, um pouco mais velhos, cresceram e aprenderam isso. O fato de, eventualmente, pararem de ensinar isso é que não se justifica, entendeu? E é por isso que eu quero fazer esse trabalho, para que as pessoas tenham acesso às gerações mais atuais, correntes, que nunca tiveram acesso a essa informação, vão ter exatamente isso. Esse é o meu trabalho, é isso. Maravilha. Ô, mestre, se o senhor me permitir uma última pergunta, já deu nosso tempo aqui, mas assim... Pode falar, tem mais 10 minutos. Tá, vamos lá. O professor também o professor Ricardo Carpentieri, lá de Milão, ele dá aula em Milão, na Itália, né? Um cara, assim, muito estudioso da sua história também. Ele pergunta, como o mestre Rorion Gracie vislumbra o jiu-jitsu daqui a 20 anos? Né? Qual o seu desejo? Né? Como que o senhor acha que vai estar? Né? O que o senhor tem como prognóstico aí do jiu-jitsu daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos eu quero que as pessoas tenham implementando cada vez mais esse curso que eu vou lançar. O jiu-jitsu em si vai estar sempre crescendo, porque é uma arte que está viva, sempre tem uma novidade, uma mudança, um ajuste, uma corrida. Sempre uma coisa acontece nova sempre. As variantes são infinitas. O básico do jiu-jitsu é o mesmo. As variantes são infinitas, é que nem número de telefone. Você tem 10 números no seu telefone, e com esses 10 números, se você botar na ordem diferente, você pode ligar para qualquer lugar do mundo. Mas os 10 números estão ali, os principais. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer, o que eu estou me propondo a fazer, é disponibilizar esse programa para cada vez mais as pessoas interessadas em resgatar esse jiu-jitsu original tenham acesso a essa informação. Então, eu quero fazer esse troço. Daqui a uns 20 anos, eu ainda vou dar dando cambalhota aqui, se Deus quiser. Eu quero poder ver isso e continuar ajudando, esclarecendo e facilitando esse tipo de informação ser acessível ao maior número de pessoas do mundo, entendeu? Conte sempre. Esse aqui é o trabalho. Que legal. Ô, mestre, uma curiosidade que o próprio Luiz Leidner, que é o faixa preta de La Riva, falou. O senhor conheceu uma casa que o mestre Carlos Gracie morou na Urca? Ele me falou, mas depois eu vou mandar para o senhor, mestre, até como a título de curiosidade, tá? Aquele filme brasileiro que acabou de ganhar o Oscar, né? Não sei se com a Fernanda Torres, não sei se o senhor deve estar. Né? Teve um filme na. Ouvi falar. Isso, exato. Esse filme, segundo esse amigo meu, ele tem uma desconfiança que essa casa que foi filmado é a casa do Carlos Gracie na Urca. Depois eu vou mandar a foto para o senhor aí dar uma olhada, só de repente até possa ser que reconheça a casa. É um título de curiosidade. Se for a mesma casa, é uma coisa até inusitada, né? Realmente. A casa eu me lembro, a casa é maneira, eu gostava muito daquela casa, porque eu ia lá visitar o tio Carlos e tal, do papai, o pessoal ia. A casa parecia um castelo, tinha porta secreta, tinha um negócio assim meio, entendeu? Legal. Depois eu mando a foto para o senhor aí. Agora, uma outra pergunta também que o pessoal fez aqui, aquela da luta, né? Isso aí também do Elton Brasil, lá de Brasília, daquela luta do Royce Gracie com o Valide, né? Aquela luta, duas perguntas que ele faz para o senhor. O senhor acha que o que o Royce poderia ter feito diferente? E se depois, né, da luta, chegou-se a cogitar uma luta talvez do Valide com o Rickson? Eu acho que a Valide com o Rickson nunca se falou nisso, não pensou nisso. Se tivesse tido o que acontecer, o Valide e o Rickson poderiam ter se encontrado e resolvido isso. Eu não sei, eu não tem nada com isso. O que o Royce devia ter feito diferente é se cuidado melhor, né, velho? Bobeou, se distraiu, o Valide pegou, o cara que fazia bem aquele movimento, entendeu? E acontece com todo mundo. Entendeu? Tropeçar, se distrair um minutinho, é só o que precisa. Que legal. Quando os dois sabem o jiu-jitsu, vence o melhor, né? Quando os dois sabem o jiu-jitsu, vence o melhor. Entendeu? O Valide realmente estava um cara afiado naquela posição, o Royce se distraiu, foi surpreendido, e acontece com qualquer um, entendeu? Claro, lógico. Impossível. Com certeza. Mestre, uma última, agora a última, vai. Professor X também. Se o senhor pudesse fazer uma lista dos, né, a gente já sabe a resposta mais ou menos, né, dos 10 Gracies mais brabos que o senhor já viu. Rapaz,
Eu não me lembro. Vou ter que dar o nome de você de 10 mulheres da família Grace. Genial, genial. Boa, boa. Nada não é fácil, velho. Mulher tá às vezes, é um caso sério. Nasce uma família cheia de marmanjos, todo mundo metido a brigador, e a mulherada. Deixa eu fazer a última aqui aí para a gente encerrar, do nosso estilo, né, Fábio? Ô, mestre, o senhor, a gente já entrevistou muita gente, a gente entrevistou o filho do Jorge Grace, a filha dele, a gente fala bastante com ela também. O senhor sabe que a gente tem um material de 35 milímetros do Jorge Grace, acho que é o único material em vídeo que existe, dele fazendo demonstração de defesa pessoal. Tem que mandar para mim uma cópia disso. O senhor viu ele, conheceu ele? Como o senhor pode falar sobre ele? Era muito garotinho, conheci assim rapidamente, poucas vezes. Ele viajava muito para São Paulo e tal, para o norte do Brasil. Algumas vezes passou lá em casa, o tio Jorge, assim, eu não tive muito contato com ele, não. Tive mais com o tio Carlos, viu? Que para mim é quase um segundo pai para mim. Muito tempo com ele, Teresópolis, Rio de Janeiro e tal, sempre. Agora, o tio Gastão, tive com ele poucas vezes também. O tio Oswaldo, não cheguei a conhecer. Faleceu cedo, né? Faleceu cedo, lá em Minas Gerais. E o que mais? A tia Helena, em Niterói, eu passei tempo com ela também, conheci ela um pouco também, as filhas e tal, os filhos, o Ricardo. O que mais? A tia Mary, que era a freira do Colégio de Sion, em São Paulo, tive com ela também poucas vezes, e a tia Helena também, que morava em Campo de Jordão, poucas vezes. Contato maior sempre foi com o meu tio Carlos. Maravilha. Que legal. Maravilha. Acho que é isso, Sandro. É isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Muito valioso, né? Muito obrigado, mestre. Obrigado a vocês, pessoal. Depois a gente bota aí, se você tiver chance, aquele flyerzinho para o pessoal saber onde vai encontrar, fazer o contato para o seminário. Com certeza. Eu vou. O senhor falou dia 21, né? 21, às 7 horas da noite, na Grace Barra. Em São Paulo. Exato. E 24 também na Grace Barra, às 8h30 da manhã. E depois em Fortaleza, na Grace e o Maitá, em Fortaleza. Esse do dia 21 é lá em Santo Amaro. 21 e 24 em Santo Amaro. Na Avenida Adolfo Pinheiro. Exato. Coloco aqui depois, vamos... A gente vai colocar nos grupos também, viu, mestre? No nosso grupo, justamente, de pessoas que gostam. São esses professores que, inclusive, perguntaram, gostam dessa parte, né? Então, nós vamos divulgar para esse pessoal aí. Perfeito, pessoal. Sempre que tiver uma novidade para contar para o mundo do jiu-jitsu, por favor, nos procure, que a gente está à disposição. E lembrar vocês dois, independente de qualquer coisa, que pensem nisso, pessoal. Vai fazer uma diferença incrível. Deixa eu falar. Essa é a segunda ou terceira edição. Ela é diferente até da que eu tenho. Eu já sei que tem muito mais material. Recomendo que comprem sempre a mais atualizada. O mestre pode dizer que tem bastante coisa a mais aí, né? Essa aqui tem um capítulo inteiro sobre desintoxicação, entendeu? Onde a gente fala sobre o regime do limão, jejum, essas coisas assim, que é importantíssimo. E tem também, como eu disse a você, esse quadrinho aqui de baixo, que dá uma orientação mais precisa de como é que o iniciante pode ser iniciado na dieta Grace. Que, como eu falei a vocês, para mudar da noite para o dia é complicado, entendeu? É chato, é difícil. Mas você, por um passo devagarinho, tá, e for mudando aos pouquinhos, fica muito mais fácil. E esse projeto, realmente, essa maneira de fazer essa apresentação, ajudou e tem ajudado a muita gente. Seja a dieta Grace ou qualquer programa que você adote para melhorar a sua alimentação, leve isso a sério, que vai fazer uma diferença incrível. Eu vou te mandar, inclusive, Sandro, um videozinho que eu fiz. Eu tive um tempo atrás fazendo um exame, há uns anos atrás, estava com 70 anos na época, fui fazer um exame e subi numa maquinazinha onde parece essas balançazinhas pequenininhas de banheiro, que tem parece um guidão de bicicleta com um fiozinho para baixo. Bioimpedância, eu acho que é o nome, não sei. Bioimpedância. Eu subi na maquininha, a médica do meu lado, entra a minha idade, a minha altura e o meu peso, viu? Ela entrou a informação na máquina. E a máquina diz qual é a idade do seu corpo. Bom, eu subi com 70 anos de idade e a idade do meu corpo é 45 anos de idade. Mamma mia, tá louco. Isso, eu vou te mandar o vídeo, eu tenho aqui, eu vou te mandar. Se isso não é a prova da fonte da juventude, eu não sei o que é. Entendeu? Então, o tio Carlos realmente fez um trabalho milagroso com esse negócio da dieta Grace, que eu disse a vocês, já falei mais uma vez, com certeza salvou a vida de todos nós. Eu não me vejo conseguir comer de outra maneira que não seja essa. E para a pessoa que está nos ouvindo, mesmo que você não queira fazer a dieta Grace, comece a pensar no que você está comendo, se faz bem ou não faz mal à saúde, entendeu? Eu não faço isso para chatear, não faço isso porque eu realmente quero poder ajudar o pessoal. Eu acho que foi muita sorte eu ter primeiro criado o UFC,
há quase 35 anos atrás, porque agora eu tenho uma plataforma de credibilidade para poder falar sobre outros assuntos, e principalmente a dieta. Minha meta agora é ajudar a pessoa com isso. Entendeu? Se eu conseguir, como você disse, Fábio, mesmo que a pessoa não faça jiu-jitsu, ela pode pensar em melhorar a saúde dela, entendeu? Há uma razão pela qual, quando a gente está dentro de um avião, a aeromoça fala: se a pressão baixar, você bota a máscara primeiro em você, depois na criancinha do teu lado. Se a gente não pensar na nossa saúde, a gente pode não estar presente para cuidar dos filhos e netos e dar o exemplo, entendeu? Então é muito importante a gente levar esse troço a sério, apesar de ser um troço difícil de mudar. Mudar o hábito alimentar talvez seja a coisa mais difícil que eu tenha, porque a comida é um dos grandes prazeres da vida, né? A comida e sexo, entendeu? Tudo que a gente faz acaba nisso. Então o que acontece? Se você ignorar a sua saúde porque está comendo um troço gostoso, é como se você estivesse andando no carro, uma luzinha vermelha começa a piscar no painel, você, para não se incomodar com isso, você bota um band-aid em cima e continua dirigindo. Vai pagar uma conta séria, a gente não sabe que aquilo vai dizer o quê. Então, você não pode ignorar esse tipo de sinal. Quando você tem uma azia, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma enxaqueca, uma prisão de ventre, uma diarreia, é o teu corpo piscando a luzinha vermelha. Quando você toma um remédio para parar isso, você está remediando a situação, você não está parando com o problema. Sim. O que a gente tem que fazer é chegar na raiz do problema. Não vamos esquecer que Hipócrates, o pai da medicina, já dizia: fazei do seu alimento o seu remédio e do seu remédio o seu alimento. Então, você tem que se curar com alimentação, não de tomar remédio. Porque a indústria farmacêutica quer você doente. Sim. Só ganha um grana com você se você estiver doente. Se você estiver bem de saúde que nem eu, não ganha um tostão, nem aspirina eu tomo. Ô mestre, o Pinduca dá um depoimento sobre o caso da perna dele, que o mestre Carlos ajudou, né? Tem algum depoimento muito forte que o senhor pode dar sobre a intervenção da dieta numa cura, assim? A mamãe, viu, quando conheceu meu pai, tinha a chamada síndrome do intestino irritável. Entendeu? Que eu não sei se vocês conhecem, 15 a 20% da população sofre com isso. Se você fizer uma endoscopia, botar uma câmera dentro da tua garganta, você não vê nada errado, mas o teu estômago vai ficar inchado, a barriga fica inchada, dói muito, entendeu? E a pessoa varia entre prisão de ventre e diarreia. Fica nessa brincadeira. Chato, dói a beça, você faz o exame, o médico não sabe o que é. Quando eles concluem, às vezes, chegam à conclusão que é síndrome do colo irritado ou do intestino irritado. Mamãe tinha isso quando conheceu meu pai. Papai apresentou ela ao tio Carlos, ele colocou ela na dieta, isso há muitos anos atrás, colocou ela na dieta, ficou boa, nunca mais teve nada. Essa doença da síndrome do intestino irritável não tem cura hoje, não existe cura para isso. A dieta Grace cura 100%. Eu já tratei de várias pessoas que tinham esse problema, bota na dieta Grace e ficam 100% curados. Se sair da dieta, está arriscado a voltar. Mas a pessoa depois começa a fazer a dieta sem se sentir bem, você não quer sentir mal mais, você começa a ver que a importância não é você comer o que é gostoso. O segredo é aprender a gostar do que faz bem. Sim. Entendeu? Maravilha. Sensacional. Então, pronto. É isso aí. É isso. Muito obrigado. Mais uma vez a vocês dois. Prazer em vê-los. E daqui de novo, se precisar, a gente faz outra dessa de novo. Mas é sempre um prazer. Maravilha. Uma simpatia. Mestre Rorion Gracie, o homem que viabilizou a maior revolução das artes marciais de todos os tempos. Obrigado, mestre. Valeu, turma. Valeu. Viu? Valeu. Abraço.